desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Ok, queridos? Então veja bem, a gente falou nesse texto aqui que nós acabamos de ler sobre a evangelização que os nossos antepassados pregaram, e essa evangelização deles chegou até nós. O que a gente está falando aqui nesse texto, ele quer dizer o seguinte, queridos, que os anjos queriam fazer esse trabalho, mas Deus escolheu homens para fazer, homens com corpo físico para fazer esse trabalho de evangelização, que foi os apóstolos que deram início e chegou até nós, e nós estamos aqui para fazer isso, para anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até a vinda dele. Amém? Tudo bem até aí? Mas o que eu vou falar hoje, um pouco, é sobre o estado dos mortos. Os mortos, as pessoas que morrem, estão conscientes ou estão inconscientes? Os mortos estão conscientes ou estão inconscientes? Então, os mortos, escute bem, os mortos não estão inconscientes. Não existe essa conversa de morreu, acabou. Não. Quem morreu está consciente. O que morreu foi o corpo, mas a alma e o espírito se mantêm vivos, conscientes de tudo. Ok, gente? Estão conscientes lá. Veja bem, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz assim. Depois, queridos, se vocês acharem, eu quero ler aqui, vocês vão ler o versículo, depois vocês achem aí na Bíblia de vocês. Mas eu quero ler para a gente adiantar o estudo aqui. Que diz assim, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Isso foi uma revelação do apóstolo João. Ele teve essa revelação e ele viu as almas de quem? Daqueles que pregaram o Evangelho, daqueles que seguiam a Jesus, que foram mortos por causa do Evangelho. Tem outra versão que diz que ele viu a alma dos decapitados. Então, queridos, veja bem, nós vamos falar de um assunto aqui que é um pouco meio polêmico, que é inferno, a palavra inferno. A palavra inferno, para muitos, já é algo que é fogo. Entendeu, queridos? Mas eu preciso falar para você que o inferno, essa palavra inferno, ela vem do grego e ela tem dois significados.
Ela no grego, a palavra no grego, ela é Seor, ou Ade, no grego. Seor ou Ade é a mesma palavra inferno. Certo, gente? Então veja bem. Todos, escute bem isso aqui, viu? Isso não é heresias, mas todos que morrem vão para esse lugar. Certo, queridos? Todos que morrem vão para esse lugar. O que é o inferno? O inferno é a sepultura. Você entendeu? O inferno é a escuridão. O inferno é a terra fria. Você entende isso aqui? Agora eu faço uma pergunta para você. Você acha que o inferno é a morada de Satanás? Sim ou não? Quem se arrisca a dizer que sim ou dizer que não? Pois está errado. A Jéssica está certa. Olha, veja bem, o inferno não é a morada de Satanás. Nós vamos aprender aqui na Bíblia sobre isso. Não vou te mostrar isso aqui mais adiante. Sabe, queridos, o inferno é o lugar dos mortos. Ok? Agora, Satanás, ele está aqui reinando. Aqui, ó. Não com todo o poder, mas com um poder limitado. Não foi liberado o poder para ele reinar com força. Isso só vai ser liberado quando o anticristo se manifestar. Ok? Agora eles têm um poder limitado, apesar de estar fazendo o maior regaço do mundo aí. Só não na vida dos crentes, que é crente verdadeiro, crente que entende, crente fiel, crente que busca. Ok, queridos? Então veja bem, Apocalipse foi onde nós lemos que João viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Ok? Até aí? Então, antes de Jesus, existia um lugar, escute bem, antes de Jesus, existia um lugar aonde a alma daqueles que eram de Deus iam, que chamava-se o seio de Abraão. O seio de Abraão era o lugar aonde estavam as almas daqueles que morreram servindo a Deus. Esses foram para o seio de Abraão. Ok? Quando Jesus vem, que ele cumpre toda a sua missão, entrega a sua vida e morre ali na cruz, aí cria-se um outro lugar chamado o paraíso. Quem lembra que quando Jesus estava na cruz, tinha um ladrão do lado e um outro do outro lado, e um daquele ladrão disse o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e responde: uma coisa te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ok, gente? Então, o que aconteceu foi, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu às profundezas. Aí ele foi lá e tirou aqueles que estavam lá presos, os que eram de Deus. Quando Jesus morreu, muitos ressuscitaram com ele também. A Bíblia diz que ele desceu e levou cativo o cativeiro. Jesus desceu ao inferno, entendeu agora? Jesus foi até o inferno, mas ele não foi pregar para pessoas que estavam lá no inferno. Ele foi tirar os que estavam cativos e trouxe com ele. Ok? Vocês estão entendendo até aí? Levou com ele para o lugar chamado paraíso. Até aí tudo bem? Agora, eu vou ler um texto agora, que se encontra em Lucas, para você entender melhor isso aí. Lucas, abra sua Bíblia rapidinho, para a gente ler aqui Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19.
Lucas, antes de João 16, 19, antes de João, que diz assim, queridos. Se achar aí, você vai lendo aí, já vai acompanhando. 16, Lucas 16, versículo 19 ao 30. Que diz assim, ó. A lei e os profetas, versículo 16, 19, é isso mesmo, querido? 16, 19. Eu estava lendo o versículo 16, mas é o versículo 19. Veja bem, querido, disse assim, olha. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinha lamber as úlceras. Aconteceu, escute bem, queridos, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Amém, queridos? Se lembra do seio de Abraão? Ser levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Escute bem, preste bem atenção. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí o versículo 23 diz assim, olha. No inferno, estando ele em tormento, levantou os olhos e viu a Lázaro longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Vou ler mais uma vez o versículo 23, ok? No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me resfrie a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, e tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. Então respondeu Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ok, queridos? Então, por que eu li esse texto? Eu li esse texto para a gente entender que quando a pessoa morre, ela vai para esse lugar e ela vai estar consciente de tudo. Esse lugar já vai ser um lugar de tormento. Mas para quem é esse lugar de tormento? É para aqueles que estão fora da presença de Deus. Você entende agora?
Veja bem, ele teve a oportunidade dele lá, mas ele não aceitou, ele não quis. Por que ele não quis? Porque não acreditou que existia esse lugar de tormento. Ok? Mas entenda uma coisa, ele morreu e foi sepultado. Ele morreu e foi sepultado. Então, ele foi para a escuridão. Só que, nessa escuridão, há um lugar de tormento. Há um lugar que é separado daqueles que estão em Cristo. Veja bem, ele diz aqui que o Lázaro ele foi levado para o seio de Abraão e lá Lázaro estava sendo consolado. Então Lázaro já estava gozando após a morte dele. Por quê? Porque ele servia, ele era servo do Senhor. Então ele não foi para o tormento. Apesar dele ter sido também sepultado, porque com certeza o corpo dele não ficou jogado, a Bíblia não fala, com certeza ele também foi, talvez não foi um sepultamento como o do rico, mas foi sepultado, com certeza. Mas ele, a alma dele, o espírito dele, já foi direto para um lugar de consolo. Entendeu? Então, ele estava bem aonde ele estava. E o rico foi para esse lugar de tormento. Então, o significado disso aqui, o aprendizado disso aqui é que a morte do corpo existe, mas a morte da alma e do espírito não existe, não morre. Mesmo que ela parta para o fogo eterno, ela vai ter o sofrimento. E outra coisa, esse lugar de tormento, aonde ele estava, ainda não era a prisão total. O pior seria o lago de fogo, que é onde eles vão ser lançados no final de tudo. Lago de fogo e enxofre. Ok, queridos? Eu quero ler mais um texto aqui que se encontra em Mateus 22, esse é menor. Mateus 22, versículo 31 e 32. Versículo 31 e 32. Diz assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de morto, e sim de vivo. Você entendeu aqui agora? Ele diz o seguinte: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu não sou um Deus de mortos, mas um Deus de vivo. Então, o que ele significa aqui? Significa que Abraão, Jacó, Isaac morreram, não morreram? Mas para Deus eles estão vivos. O que morreu foi o corpo. Você entendeu? Vou fazer outra pergunta para você. Jesus morreu ou não? Nós não sabemos que Jesus morreu, não foi? Mas Jesus está vivo ou não? Entendeu agora? Só que eles estão aguardando a ressurreição. Mas eles já estão em gozo. Não estão em tormento como o rico. Não, eles estão em gozo. Deu para entender aí? Melhor? Não, mas veja bem, isso foi bom você falar esse assunto aí, escute bem. Olha, essa palavra dormir é uma palavra também comparada, é uma comparação, sabe? É uma palavra antropofóbica, que eles faziam comparação. Você entende? Por exemplo, quando disseram para Jesus que Lázaro tinha morrido, Jesus disse assim: não, Lázaro dorme.
Veja bem, não foi assim? Não, Lázaro dorme. Mas questionaram com Jesus. Ele dorme? Então, ele está dormindo, ele vai ressuscitar, ele vai acordar desse sono. Fizeram essas perguntas para Jesus, você vai achar isso na Bíblia, você vai ver. Então Jesus chega e explica para eles, diz, não, Lázaro morreu mesmo. Você entendeu? Lázaro morreu mesmo. Só que essa morte de Lázaro era como se fosse, foi uma morte normal como de qualquer outra pessoa. Só que aquela morte de Lázaro foi para glorificar o nome do Senhor. Você entende? Mas quando disseram que para ele, fizeram essa pergunta, então ele está dormindo, então ele vai acordar. Ele falou, não, Lázaro morreu mesmo. Ele morreu. E ele vai lá e faz o milagre, ressuscita Lázaro. E no futuro, Lázaro morreu uma vez e não ressuscitou mais, só vai ressuscitar agora no último dia. Você entendeu? Então, não existe esse sono da morte. Essa palavra, sono da morte, é uma palavra comparada, é uma comparação. É da mesma forma que Jesus falou. Mas depois ele voltou e explicou isso. Falou, não, ele morreu mesmo. Entendeu aí, gente? Então, eles não estão dormindo. Eles estão cientes do que está acontecendo. Eles estão em um lugar que a Bíblia chama, né, hoje, o paraíso. Que antes era no seio de Abraão. Mas depois de Jesus, aí o seio de Abraão foi levado. E se tornou paraíso de Deus. Ok, gente? Então, queridos, quero ir para mais um texto aqui. Primeiro, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Até o 4. Tá? 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Amém? Quero dar continuidade aqui para a gente ganhar tempo. Ok, gente? O versículo 1 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. É o apóstolo Paulo falando. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Entendeu aí, queridos? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Você entendeu aqui, queridos? Então, esse homem foi o próprio Paulo. Ele foi arrebatado, ele teve um arrebatamento de sentido ou de espírito, e ele subiu. Agora, ele disse que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Entende aí? O que ele sabe é que ele foi arrebatado. Mas ele não sabe se foi no próprio corpo ou fora do corpo. Ele diz, Deus o sabe. O que sabe é que ele foi arrebatado. E ele foi a um lugar que ele chama de paraíso. A gente acabou de ver aqui. Ele foi a um lugar que ele chama de paraíso. Então, o paraíso foi o lugar, é o lugar onde estão as almas daqueles que estão em Cristo. Você entendeu, queridos? O paraíso. Pode ser, queridos, que
a gente acha que quem morreu vai para o céu, né? Talvez ele morreu, foi para o céu, está com Deus. Ei, não é o céu que a gente vai quando morre. A gente vai para esse lugar que é aonde Cristo foi quando ele levou aquele ladrão que estava com ele. O paraíso. É esse lugar que nós vamos. O céu é a morada de Deus. Ok? O céu é a morada de Deus. Então nós vamos para esse lugar. Agora, todos vão se apresentar diante de Deus para receber o seu galardão. A Bíblia diz que todos se apresentarão diante de Deus, diante do trono branco. Você entende agora? Uns para receber o seu galardão e outro para ser julgado e condenado. Amém, queridos? Você está entendendo? Eu quero me apresentar para receber o meu galardão. E você? Glória a Deus. Então precisamos nos esforçar, não é? Para isso. Amém, queridos? Agora eu quero ler em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses está mais na frente um pouquinho. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Está mais na frente, só um pouquinho. 1:23. Diz assim: ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque, primeiro, ele tinha sido arrebatado e tinha ido nesse lugar chamado para isso. Então ele disse: olha, estou aqui com vocês, estou aqui na terra, estou com vocês. Mas olha o que ele diz no versículo 23. E ele diz assim: ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Então, para ele, morrer seria melhor do que estar aqui. Mas ainda não era o tempo dele ir. Mas ele estava constrangido de querer partir, porque ele disse que lá é incomparável, lá é melhor do que aqui. Mas sabemos que cada um de nós temos o nosso tempo aqui. E esse tempo que nós temos aqui, a gente tem que aproveitar para fazer o melhor para Deus das nossas vidas, com as nossas vidas. Ok, gente? Agora, abra em Hebreus, rapidinho. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22, mais na frente. Você está perto. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Está bem mais na frente, um pouquinho só. Vamos ver o que diz em Hebreus 12, 22. Aleluia. Hebreus 12, 22, eu vou ler aqui, tá bom? Até o 24. Diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue
e ao sangue da expressão que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel. Ok, queridos? Até o 24, até aqui. Então, amado, veja bem. O inferno, que é o inferno na verdade, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, já está terminando, mas a gente vai fechar aqui. E o que é o inferno? Como eu disse, o inferno não é a morada de Satanás. Não é. A Bíblia diz que ele está aqui na terra, ele está reinando aqui na terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Então ele não está no inferno. Não, ele está reinando na terra com um poder limitado. Ele não está totalmente liberado para agir. Porque se ele tivesse com esse poder, aí a terra já teria sido totalmente destruída por ele. Então ele está com um poder limitado. Ele não pode até, sabe? Por que ele não pode? Primeiro, porque Deus não permitiu. E segundo, queridos, por causa da igreja. A igreja é quem detém as forças do diabo. É a igreja que barra o poder de Satanás. Então, quando eu falo para você que a igreja tem poder no céu, tem poder lá no inferno e tem poder na terra, isso é uma verdade. Você tem o poder. O poder foi dado a você, foi liberado para você. Você entendeu? Então, isso vai depender de como você aprendeu sobre esse poder, de como você está aprendendo sobre esse poder para administrar tudo aqui na terra. A Bíblia diz que você é quem administra. Assim como Deus passou toda a autoridade para Adão, Jesus vem e passa agora para a igreja. Você tem toda a autoridade para agir na terra, legalmente. Então o diabo não tem nenhum poder na terra sobre a igreja. Você entendeu agora? O diabo não tem nenhum poder sobre a igreja. Sabe quem dá o poder para Satanás? Cada um de nós. Então, o poder que o diabo tem sobre a igreja, quem dá é a própria igreja. Dá vazão, dá brecha. Aí quando você dá brecha, quando você dá vazão, aí ele entra. Não foi assim lá no Éden? O jardim não estava totalmente fechado. O poder estava com quem? O poder estava com Adão. O poder estava com eles. Mas o que ela fez? Ela deu o poder. Ela deu vazão. Quando ela dá vazão, o diabo entra. E quando ele entra, aí sim, aí ele começa a dominar. Ele pega o poder que Adão tinha e agora o poder está com ele. Você lembra daquela passagem? Que quando ele foi tentar Jesus, que ele leva Jesus para um lugar e tenta Jesus e diz assim para o Senhor: olha, todo o poder foi me dado. Está vendo esses reinos? Aqui ele mostrou todos os reinos da terra para Jesus e disse: olha, está vendo todas essas coisas aí? Todas essas coisas foram me entregues. Então eu a dou para quem eu quiser. Você viu? O poder foi dado para mim. Mas hoje você pegou o poder de volta. Hoje o poder está com você. Hoje você cuidando desse poder que está com você, então o diabo não pode mais fazer nada contra você. Ele pode tentar, porque ele não vai desistir. Ele vai sempre tentar. Uma brecha que você der, ele vai entrar. Por isso que a gente precisa estar vigilando o tempo todo. Jesus disse: orai e vigiai, para você não cair na tentação. Por quê? Porque a gente é tentado o tempo todo. Ok, gente? Amém? Você aprendeu um pouquinho?
A semana que vem a gente vai dar continuidade sobre esse assunto. E aí nós vamos falar sobre essa palavra Seol em hebraico e Ade em grego, que significa a mesma palavra inferno. Ok? Na semana que vem a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui, porque agora não dá mais tempo. Tá bom? Deus abençoe. E você foi abençoado com essa palavra? Amém. Glória a Deus. Então fique de pé para a gente.